Vamos tratar de um assunto agora, no mínimo curioso. Você certamente já ouviu a seguinte frase: quem ama, cuida, se doa, perdoa e não magoa. Quem ama, trata, protege, dá atenção. Quem ama, liberta, encoraja em qualquer situação. Quem ama, nunca faz sofrer o seu coração. Na teoria, tudo se torna mais fácil, né? Mas quando partimos para a prática, o bem cuidar revela-se, na verdade, um grande desafio. Nesse sentido, excessos de cuidados dos pais, por exemplo, podem interferir no casamento dos filhos. E aí, o que fazer diante disso, hein? O Pausa do Café de hoje reflete um pouco sobre esse dilema. E hoje nós contamos com o auxílio da psicóloga, a doutora Ticiane Tenório. Prazer revê-la. Bem-vinda, doutora. Prazer, Tiago. Bom dia para você, bom dia para quem está assistindo. Essa superproteção, como tudo na vida, né? Tudo na vida exagerado demais acaba causando problemas. O que a gente pode dizer para a situação como essa, que infelizmente é mais comum do que se imagina, né? É verdade, né? Os pais, quando têm seus filhos que ainda são crianças, eles pensam sempre em desenvolver habilidades, né? E uma delas é a questão da independência e da autonomia. Só que a gente acaba, sem querer, super protegendo demais, né? Guardando o nosso filho demais, e essa habilidade acaba não sendo tão bem desenvolvida assim. E quando chega na fase adulta, eles sentem essa diferença porque não sabem seguir, não sabem resolver as suas questões sozinhos. A falta de atitude de uma forma geral, né? Agora, alguns jovens se queixam que vai chegar uma hora que eles vão buscar viver a sua vida. Aí chegam os relacionamentos, chega o casamento, o matrimônio, mas os pais ainda com essa superproteção, de certa forma, ainda tende a interferir nesse relacionamento. E aí é onde mora o perigo, né, Ticiane? Isso, né? O que acontece é que cria um conflito entre o relacionamento conjugal e o relacionamento familiar, quando na verdade o ideal seria ter uma harmonia entre essa família. Afinal, são duas famílias que se juntam para formar uma só. O que acontece muitas vezes é que a mãe, o pai, acaba achando que aquela nova pessoa que está com seu filho ou sua filha não sabe tratar tanto bem quanto eles. E realmente, tratar como pai e mãe é bem difícil, né? Só o pai e a mãe que conseguem isso. Delegar essa atividade é algo difícil, mas não quer dizer que por isso o seu filho ou sua filha também não está sendo bem cuidada ou está também cuidando de alguém. E eu fico imaginando esse filho ou essa filha no meio de um dilema, né? Você tem ali a esposa, que é sua companheira, sua parceira do dia a dia, que não dá para simplesmente causar um problema para ela, mas ao mesmo tempo também não quer se indispor com os pais. Esse dilema, esse desafio, ele é realmente muito complicado, né? É uma escolha de Sofia, né? Não tem uma escolha boa. Como é que você vai escolher entre os seus pais e entre a pessoa que você está? Isso sempre vai causar um conflito, e quem vai ser o maior prejudicado acaba sendo ou o filho ou a filha, né? Porque tem que ficar no meio dessa situação. O ideal seria ver o diálogo, tentar entrar em um consenso para que tanto o relacionamento conjugal como o relacionamento com a família dê certo e todo mundo possa viver em harmonia. Infelizmente, nem sempre é assim. Por isso que às vezes a gente tem que fazer tentativas. Então, se não deu certo dessa forma, vamos tentar de uma forma diferente, mas tentando sempre buscar a harmonia. Você acredita que muitas vezes a falta de maturidade é um ponto a mais nessa questão aí? O que acontece muitas vezes é que lá na infância, lá na adolescência, não foi desenvolvida, né, essa questão da independência, essa questão da autonomia, de decidir por si, de buscar resolução para problemas, né, e isso acabou sendo ofertado, ou seja, sempre que existia um conflito, alguma coisa, o pai e a mãe vinha e acabava suprindo aquela necessidade. E aí vem um adulto que no seu relacionamento conjugal acaba não sabendo como decidir ou como fazer. E a gente tem esse prejuízo lá na frente de adultos que infelizmente não ficam no trabalho, que não conseguem ter boas relações conjugais, boas amizades, porque não conseguem escolher por si só. Por isso que a gente diz que o efeito, muitas vezes, é um efeito acumulativo, né? E aquilo que está acontecendo na fase adulta, muitas vezes, é um reflexo
daquilo que aconteceu na fase da infância ainda, como criança, né? Isso, e tem todo sentido, né? Porque todas essas habilidades, todas essas questões a gente aprende justamente nessa fase, né? De infância e adolescência. E se a gente não tem isso aqui, se isso aqui falta nessa fase, vai faltar lá na frente também. Afinal de contas, a gente só dá o que a gente tem. Verdade. Né? E é importante que os pais entendam isso. Né? Nós queremos ter filhos independentes, autônomos, mas não queremos deixá-los sair do ninho. Não queremos deixar que eles escolham sozinhos. E isso acaba tendo reflexo lá na frente. Agora, e quando parte dos filhos e não dos pais? Ele está casado, ele tem a sua vida, mas mesmo assim ele ainda tem uma super dependência dos pais. Sim, e isso acontece bastante, né? É uma superproteção até com os pais, de achar que os pais não conseguem lidar com as situações sozinhos e que eu tenho essa necessidade de fazer esse cuidado. Né? Isso também precisa ser trabalhado com esse adulto para que ele entenda que o pai e a mãe também são adultos e que eles têm condições de dar esse espaço sozinhos e resolver seus próprios conflitos. Mas geralmente essa dependência vem também lá de trás, né? Acaba sendo uma relação de troca, um emaranhamento. Né? Os pais dependem dos filhos e os filhos acabam também dependendo dos pais. Pois é preciso buscar um equilíbrio aí, né, doutora Ticiane? Sim. Porque senão as consequências de fato são as piores possíveis, né? E os pais devem estar atentos, porque tudo começa na infância, né? Cada vez mais, sempre Vamos mais. trabalhar bem essa infância, essa adolescência, para que a gente não tenha adultos adoecidos. É verdade. Quero lhe agradecer imensamente, tá? Hoje você substituiu honrosamente a nossa querida doutora Solange Guastaferro. A gente deseja muita saúde para ela. Tive cuidado de falar com ela ontem, fiquei preocupado, mas graças a Deus está tudo bem. Semana que vem, se Deus quiser, ela está de volta. Isso, já só volta, né, recuperado. E muito obrigada, bom dia para vocês. E você volte quando precisar, quando quiser também, Com certeza. tá bom? Obrigado, doutora. Mais uma vez, muito obrigado, tá?